Começa agora o nosso podcast de enfermeiras para enfermeiros da Atenção Primária à Saúde, a APS. Aqui é Kellen, uma das enfermeiras deste projeto. No episódio anterior, abordamos sobre Younger-Habermas, a teoria do agir comunicativo e possíveis contribuições para o nosso trabalho como enfermeiro. E no episódio de hoje abordaremos a respeito de salutogênese, termo que remete às origens da saúde. E para iniciar, vamos retomar lá naquele exemplo hipotético do primeiro episódio. Você se lembra que o tema da ação comunicativa foi a importância da lavagem das mãos, os momentos para realizar essa higienização e os materiais necessários? Pois bem, também falamos que nesse caso foi uma ação de prevenção de doenças, de agravos, de contaminação. Muito semelhante a várias outras ações que se pautam na abordagem patogênica de saúde, ou seja, sob o enfoque da doença e dos sintomas. E aí você deve estar se perguntando em como seria uma ação com enfoque na saúde fundamentada na abordagem salutogênica. Para responder sobre como seria essa ação, eu te convido primeiro a conhecer um pouco mais sobre o termo. Bom, quem desenvolveu o seu termo e o conceito foi Aaron Antonovsky, um médico e sociólogo israelense, na década de 1970. A palavra deriva do significado de saúde em latim, salus, e do significado de origem, criação em grego, gênese. Ele percebeu que algumas pessoas permaneciam saudáveis ou se recuperavam de determinados processos de adoecimento e dedicou-se ao estudo de como as pessoas mantinham sua saúde apesar de viverem em condições adversas. Sua observação foi realizada em mulheres que sobreviveram ao Holocausto e ainda mantinham boa saúde mental e física. Diante disso, Aaron Antonovsky passou a investigar os fatores que contribuíram para isso. Assim, a patogênese é o estudo das origens e desenvolvimento das doenças. Tem como foco os fatores patogênicos, como bactérias, vírus ou estilos de vida prejudiciais, que conduzem ao desenvolvimento de doenças. Examina os processos biológicos e patológicos buscando identificar como e por que as doenças se desenvolvem. A abordagem patogênica se concentra na identificação e eliminação das causas das doenças. Por exemplo, no tratamento de uma infecção bacteriana, a patogênese envolve identificar o agente patogênico e o seu tratamento, o uso, por exemplo, de antibióticos para eliminá-lo. Já a salutogênese, ela busca entender como as pessoas podem permanecer saudáveis, mesmo em ambientes adversos, inclui fatores como resiliência, estilo de vida saudável e suporte social. Por exemplo, contempla programas de promoção da saúde que incentivam exercícios físicos e uma alimentação adequada e saudável. Mas lembre-se que ambas as abordagens, patogênica e salutogênica, são importantes e complementares. Para conseguirmos transpor para a nossa realidade, vou contar aqui para vocês duas situações que vivenciei no cotidiano do meu trabalho com vacinas especiais em um centro de referência para imunobiológicos especiais, CRI. Ao realizar o acolhimento de uma pessoa com 45 anos que compareceu para se vacinar, se referiu como solteiro, do sexo masculino, com diagnóstico médico de diabetes mellitus tipo 2 e obesidade, que trabalhava em home office, ser sedentário, queixou de muita dor articular no joelho e dispneia aos mínimos esforços. Ao dialogar com ele sobre a possibilidade de adotar uma atividade física em sua rotina, ele alegou que não gostava de exercícios físicos e que preferia tratar o diabetes com o uso da insulina. Sem nos alongarmos pelo diálogo entre enfermeira e usuário, vocês percebem que ele se considerava uma pessoa doente e que doença se trata com medicamento e ainda que doença é uma condição definitiva e limitadora? Vamos para uma outra situação vivenciada no mesmo espaço, mas com outro usuário. Uma pessoa com 85 anos, sexo feminino, viúva, cuja fonte de renda era a aposentadoria do falecido marido. Também tinha o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Ela referiu ser praticante de musculação há 10 anos, praticando 3 vezes por semana, que comparecia também ao Pilates uma vez por semana, fazia natação 2 vezes na semana e referiu realizar manejo de carboidrato na alimentação, não precisando utilizar insulina. Cuidava dos netos aos sábados, auxiliava na igreja local ativamente
e como hobby fazia tapetes de crochê. Ela apresentou animada e esperançosa para receber a segunda dose da vacina pneumocócica 23 valente em 5 anos. Vocês percebem que ela se considerava uma pessoa com uma doença e não uma pessoa doente? E que doença era percebida como uma parte da vida, que contempla momentos saudáveis e momentos de adoecimento, como uma moeda e suas duas faces. Assim, a saúde é dinâmica e contextualizada com a vida e não oposta à doença. A saúde como sendo um recurso para a vida e não o objetivo de viver. Sabemos agora que a salutogênese concentra-se na compreensão dos processos que promovem a saúde e o bem-estar, estando as respostas às origens da saúde no senso de coerência, que se refere à capacidade de perceber a vida como compreensível, gerenciável e significativa. Desse modo, a pessoa da segunda situação, que adotou um estilo de vida mais saudável, possui o senso de coerência fortalecido. Sobre os pilares do senso de coerência, tem-se a compreensibilidade como uma capacidade de entender os eventos e as situações ao redor, a gerenciabilidade como a percepção de que existem recursos à disposição para enfrentar os desafios, e a significância, que é o sentido de que a vida tem propósito, que é válida. Antonovsky argumenta que o enfrentamento do estresse, quando existem recursos adequados, pode promover a saúde. Esses recursos, conhecidos como recursos gerais de resistência, incluem aspectos como apoio social, estabilidade financeira, educação e habilidades de enfrentamento. Desse modo, as pessoas estão e são expostas a estressores variados, conforme as diferentes situações, condição social, histórica, cultural, econômica, individual e os fatores condicionantes e determinantes de saúde. Mas é o modo como cada pessoa lida com as demandas de saúde a partir de suas vivências, conhecimento e atributos positivos que diferencia para gerar respostas positivas diante do estresse persistente com potencial de conduzir ao adoecimento. Na saúde pública, a salutogênese oferece uma base teórica para programas de promoção da saúde que vão além da prevenção de doenças e buscam fortalecer os recursos internos e externos dos usuários. Políticas de saúde baseadas nesse modelo incentivam ambientes que promovem a autonomia, a resiliência e o apoio social. Nós, enfermeiros, podemos captar os aspectos do usuário com potencial de contribuir para gerar respostas positivas em saúde, mesmo em condições adversas, ou seja, estimular as potencialidades para modificar fatores desfavoráveis modificáveis. Para tal, é importante pautar-se em uma abordagem mais próxima ao modelo biopsicossocial, ao invés do modelo biomédico, utilizar de um olhar holístico, integral, de incentivo das capacidades, dos recursos individuais, de resistência dos usuários, e também buscar por parcerias em trabalho articulado e interprofissional. Quando utilizamos linguagem adequada e adaptada na mediação da comunicação, possibilitamos a escuta atenta, o diálogo entendível e objetivo, o uso de termos do cotidiano e de compreensão da comunidade, a motivação e o estímulo à autonomia e ao autocuidado dos usuários, podendo lançar mão de recursos lúdicos, audiovisuais, de dramatização, de feedback. Desse modo, para o avanço rumo à promoção da saúde, faz-se necessária a adoção dessa perspectiva salutogênica, cujo conceito de saúde é ampliado e tem-se no desenvolvimento de recursos e capacidades o aumento de saúde. Para esse aumento de saúde, por meio de ações educativas na APS, entende-se ser necessário abordar também outros temas como cultura de paz, determinantes e condicionantes da saúde, espiritualidade, empatia, repouso, sol, resiliência, equilíbrio, nutrição, atividade física, sustentabilidade, dentre vários outros. É inegável que há muitos desafios no uso da abordagem salutogênica por enfermeiros na APS. Podemos indicar a nossa formação, que em muitos casos predomina no modelo biomédico, a fragilidade de educação permanente em saúde, que é a educação no e para o trabalho, atendendo às diferentes realidades, necessidades a partir do local de atuação, o trabalho por vezes fragmentado, as desigualdades sociais, a colonização do mundo da vida pelo sistema, a escassez de políticas públicas e o incentivo financeiro para ações a longo prazo direcionadas de fato à promoção da saúde, a dificuldade em mensurar os resultados com indicadores salutogênicos
e até mesmo a visão da população que espera muitas vezes encontrar em exames e prescrições de medicamento uma solução definitiva, eficaz e prática para determinado adoecimento. E aí, na sua realidade de trabalho na APS, você percebe possibilidade em utilizar da abordagem salutogênica? Esperamos que o episódio tenha feito sentido para você. Muito obrigada por ter permanecido aqui conosco e até o próximo.